fornecedor, eu vou tentar comprar mais barato, eu vou tentar renegociar o meu aluguel, eu vou tentar... Aí na hora que ela olha para a folha de pagamento, como é que ela renegocia? É a redução de custo também, né? Como que ela vai renegociar e falar assim, não, pessoal, eu vou te pagar, por mais que o governo tenha tido algumas atitudes para facilitar para o empreendedor, que eu avalio como totalmente válidas, né? O governo federal foi muito feliz nessas ações para o Covid, eu até parabenizo o governo federal por isso, mas realmente ainda começa a pegar. E aí a empresa começa a fazer uma reorganização dos processos e fala assim, peraí, aonde eu trabalhava com 3, 5 pessoas, eu vou trabalhar com 2. E aí essas 2, elas começam a mexer na descrição de cargo delas, elas vão fazer muito a mais. Então o pessoal começa a ficar mais estressado dentro da empresa, começa a ver o salário que é a mesma coisa ou menor, dependendo da renegociação que teve, né? Então a empresa começa a se ver numa sinuca de bico que ou ela organiza as pessoas dentro da empresa ou ela vai falir. É mais ou menos por aí. Então a parte de organização, planejamento, da gestão de pessoas, pessoal, eu falo muito para os meus alunos em faculdade, eu falo muito para os meus clientes lá do Instituto DHI, né, para o pessoal que frequenta a BRH, eu sou diretor da BRH também, eu falo sempre, pessoal, gente, faça uma coisa racional. Não vamos fazer uma economia burra também. Porque já aconteceu com um cliente meu. Vamos demitir, na época demitiram 27. Né? E a gente foi lá, fizemos desligamento de 27 em um dia, Rodrigo. 27 pais de família. É um drama para todo mundo, né, Eduardo? É muito estressante. É muito estressante. E aí, depois desses 27, eu avisei para o presidente da empresa. Eu falei, cara, com o cenário, daqui 3 meses nós vamos ter que ter esses cargos de volta. Né? Ele não avaliou, ele não fez um planejamento que ele viu que a demanda dele ia voltar daqui 3 meses. E muitas empresas, Eduardo, o que eu percebi foi o seguinte, no Brasil, a maioria das pessoas, uma grande parte da população, em torno de 80%, são cristãos, né? Sim. Dos cristãos, todos ou a maioria leem a Bíblia. E as histórias da Bíblia, elas não são histórias romantizadas, elas são histórias de luta, de guerra, de problemas, de pessoas que passaram por um problema, que mudaram de um país para outro, atravessaram o deserto, né? Que passou por situações difíceis e agora nós brasileiros passando por situações difíceis, o que a gente percebe? Que muitos entenderam a analogia da Bíblia, estão passando por situação difícil, mas estão tendo a vitória também, né? E é isso que eu percebi em alguns clientes lá do nosso escritório, que muitos estão passando, mas estão já aproveitando a oportunidade da crise como um fator decisivo para a mudança na estrutura das pessoas, exato, na mentalidade, né? Sim. Elas não ficaram apegadas, nós estamos passando por uma dificuldade sanitária e agora o que nós vamos fazer? E ficaram paralisadas. Porque o empreendedor, muitos empreendedores, alguns empreendedores, na verdade, eles ficaram paralisados no primeiro momento. Mas muitos já deram o primeiro passo, o segundo passo, como você mesmo disse, com a ajuda do governo, que teve as políticas para manutenção de emprego e renda. Então, muitas empresas elas tomaram uma atitude em um determinado momento, às vezes entregou um imóvel, às vezes reduziu uma capacidade, mas já planejando o que ia fazer daqui 2, 3 meses. E muitas, de fato, elas tiveram aumento de faturamento. Uma coisa que aconteceu nesses últimos 2, 3 meses, com base nos dados reais da Junta Comercial do Estado de Goiás, é que nos últimos 3 meses, o número de empresas, de uma maneira geral, eles aumentaram em 20% em relação aos últimos 5 anos no mesmo período. Sim. Então, maio nós tivemos aumento de número de empresas, junho nós tivemos aumento do número de empresas e julho repetiu a mesma situação, aumentou-se o número de empresas. Então, aumentou o número de empresas, as pessoas estão investindo aqui no estado de Goiás, né? Sim. E assim, com a sua comunicação, o que eu percebi é que muitas empresas tiveram que fazer adequações. Aí, uma outra pergunta que eu faria para você é o seguinte, como que se faz o planejamento dessas pessoas? Como que se reorganiza essas pessoas, já considerando mudanças para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Certo. Como que se faz esse planejamento de pessoas?
falou uma coisa interessante, Rodrigo, que é a questão do crescimento no número de empresas. Tem uma máxima dentro da administração de empresas que muitos empresários não dão muita atenção para contabilidade, para administração de empresa. Ele acredita que empreender, abrir um negócio, é a parte comercial. Eu preciso vender, abrir o meu negócio, e aí ele vai girando a roda. Só que ele se esquece de planejamento, né? E tem uma frase na administração, duas, né? Uma primeira que eu quero falar é aquela famosa, que os estudantes de administração sabem. A gente fala que a cultura da empresa janta a estratégia no café da manhã. Né? Isso mesmo. E isso é ruim, porque mostra que a cultura é algo que atrapalha o planejamento. Né? E por incrível que pareça, tem empresário que fala assim, não, cultura é boa e dane-se o planejamento. E aí a outra frase que eu falo é, empreendedorismo é uma palavra linda, pessoal, linda, maravilhosa, empreendedorismo. Só que se ela não vier acompanhado da palavra planejamento, ela vira falência. É isso mesmo. Vira falência. Então, eu vou abrir N empresas. Óbvio, o brasileiro ele é um país nós somos um povo empreendedor. Então a gente abre os negócios à medida que falta empregos formais, digamos assim, que é a cultura, infelizmente, do brasileiro, é do emprego formal, salário, 13º e tal. Então o brasileiro está voltando um pouco mais a cabeça para o lado capitalista, né, bem norte-americano, de fazer o seguinte, caramba, vamos ser conservadores, mas vamos abrir o nosso negócio. E vamos arriscar isso é muito bom. Agora, Rodrigo, planejamento de pessoas, a pessoa abre, tem o empreendedorismo dela, poxa, eu vou abrir o meu negócio. Em que área? Às vezes ela tem um investimento, às vezes ela tem uma expertise naquela área, só que aí entra o planejamento de pessoas. Para fazer o seu negócio girar, o que você precisa? Você precisa de capital, de produto, de pessoas. Capital e dinheiro é um outro assunto. Né? Produto é um outro assunto. Agora, pessoas. Sem pessoas, o seu negócio não gira. O seu negócio não gira. Então, eu tenho que fazer um planejamento da seguinte maneira. Quantas pessoas que eu preciso para fazer o quê? Eu preciso dos processos definidos da minha empresa. Como que funciona a minha empresa? Do começo até o final. Do começo até a entrega para o meu cliente. Nesse processo, eu vou precisar de quem para fazer o quê? Então, eu vou começar a fazer uma descrição de cargos. Essa pessoa, o cargo dela significa isso. Aí você vai lá no CBO, você vai fazer a descrição de cargo, você vai fazer um valor para aquele cargo. Quanto que vale no mercado esse cargo? Aí eu crio uma tabela salarial. Para criar uma tabela salarial, eu tenho que ter uma pesquisa de mercado bem feita por especialistas, para olhar e falar assim, então o mercado está... Porque senão a pessoa faz o seguinte, eu vou pagar bem. Eu vou trazer bons profissionais, eu vou pagar bem. Depois você não tem como reduzir. Não, eu vou pagar lá embaixo. Mas pagar quanto? Tem que pagar o justo para trazer pessoas interessantes para o teu negócio. Então o planejamento começa pela definição da função e pela avaliação dessa função, Rodrigo. Porque se você pagar muito baixo, o profissional ele não cola na empresa, ele não adere na empresa, né? Sim. E se você pagar muito alto também, você pode ter problemas. Exatamente. Em ter que, às vezes, ter que demitir porque está pagando um valor fora de mercado, né? No seu ponto de vista, esse é o momento de fazer planejamento de cargos e salários, Eduardo? Sim, Rodrigo, sim. A nossa empresa, Instituto de Desenvolvimento Humano Integrado, quando nós começamos, nós focamos muito em cargos e salários, porque como eu sou professor da área, tem muitos anos que a gente atua nessa área de cargos e salários em Goiás, em alguns lugares do Brasil também, eu percebi que as empresas precisavam disso. E a DHI tem o quê? 6 anos. E de 6 anos para cá, nós entregamos aí mais ou menos uns 20 planos de cargos e salários. Só que no ano passado já foi 9, nesse ano já foram 4. Então as empresas, primeiro, elas pensam o seguinte, a maior dificuldade, eu não vou burocratizar, eu não vou fazer um plano de cargos e salários, porque na cabeça do dono ele quer ter o quê? Ele quer ter o poder de mudar o salário na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser, eu venho aqui, ponho o salário que eu quiser, ponto e acabou. E não é bem assim que funciona, a gente sabe muito bem disso. Então, é a hora, por quê? Eu preciso readequar. Onde eu tinha 10 pessoas trabalhando, eu vou ter que trabalhar com 5. E isso significa uma reorganização dos processos, uma reorganização dos cargos. E se eu reorganizo os cargos, se eu tinha 10 pessoas ganhando 1.000, agora eu tenho 5 pessoas, elas vão continuar ganhando 1.000, elas vão dobrar o trabalho delas. Mas é 2.000? Não, peraí, vamos estudar isso. Então agora é o momento de refazer isso. De refazer a organização de processo, de descrição de cargo, de pesquisa, de tabela salarial e principalmente de metas e indicadores para a empresa. Você falando de metas e indicadores, eu lembrei que algumas empresas pagam participação nos lucros, né, Eduardo?
nesse momento, é no plano de cargos e salários que ajusta qual é o valor da participação? Rodrigo, são duas coisas paralelas. O plano de cargos e salários é a regra do jogo. O que a empresa tem que fazer, como fazer para crescer. Só que quando você vira para o funcionário e fala assim, funcionário, você agora tem plano de cargos e salários, você pode crescer na empresa, né? Horizontalmente, verticalmente, você tem progressão e você tem promoção. Primeira coisa que o funcionário vira e fala assim, tá, o que eu tenho que fazer para crescer? Eu tenho que ter só tempo de casa? Se eu falar que tem crescimento só por tempo de casa, aí eu tô usando uma coisa que o governo usou muito no plano de cargos e salários deles, né? Cada tempo de casa, a pessoa vai crescendo. E na empresa a gente sabe que não é por aí. Ah, mas eu vou só estudar, é só entregar uma pós-graduação, é só entregar um diploma que eu cresço? Também não é por aí. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que dar resultado. Você tem que bater meta. Então você tem que instituir metas. E aí a empresa olha para isso e vem com um PLR, né, participação de lucros, que está na Lei 10.101. E o que está na Lei 10.101 fala que nós temos que ter muito bem esclarecido as metas de cada pessoa, de cada cargo, porque o PLR fala, é de mamanda caducanda, todo mundo da empresa participa, da tia da limpeza ao CEO. Todo mundo tem que participar, né? É PLR, então é um acordo coletivo. Então, e não é porque a pessoa, num caso de restaurante, por exemplo, certo, não é porque a pessoa está lá na cozinha que ela tem menos valor do garçom que está lá na frente do caixa, né? Na frente do cliente. Porque se o pessoal lá atrás não fizer o trabalho direito, aqui na frente não vai ter reflexo positivo. Exatamente, por isso que o PLR, ele faz o seguinte, empresa, eu tenho um faturamento, eu faturei ano passado, por exemplo, 10 milhões. E aí, ano que vem, a gente coloca uma meta, né, pega lá por índice de IPCA, de inflação, e a empresa fala o seguinte, caramba, precisamos faturar 15 milhões, precisamos aumentar 50% do faturamento bruto da empresa para cobrir tudo e ter lucro X. E aí, desse lucro X, de 15 milhões, você vai ter um lucro líquido aí de 2, por exemplo. Desses 2 milhões, a gente pega uma parcela dela e coloca no acordo coletivo para a PLR. Então, se a empresa não bater o resultado geral, não adianta as pessoas baterem o resultado delas individual. Então, isso começa a virar uma cultura na empresa. Todo mundo bate o seu individual preocupando com a empresa. Uma dúvida que eu tenho é se as pessoas estão... Mas você já até me respondeu. Porque você me disse que no ano passado você fez 4... ano você passado fez foi 9 e esse ano foi 4. Esse ano foi 4, né? Então as pessoas de uma maneira geral estão se preparando com cargos e salários. Algumas, Rodrigo. Algumas. Por incrível que pareça, é um dado preocupante, mas muitas empresas falam o seguinte, não, eu quero muito plano de cargos e salários. E aí quando você entrega e ela vai começar a implantação pelo lado da empresa, ela faz a implantação. E aí depois ela esquece de dar manutenção. Entendi. Um funcionário lá na tua empresa que faz o serviço A, B e C, qual a garantia de que daqui 2 meses ele está fazendo a mesma coisa? Eu duvido, alguma coisa acrescentou na função dele. Deram uma atribuição nova para ele. E se você não tem um RH que faz o acompanhamento, eu não vou falar o nome de empresa, mas... Teve uma certa empresa que me procurou esse ano falando assim, Eduardo, o cargo salário que você entregou está tudo desatualizado, porque tem que arrumar. Eu falei, peraí, empresa, está tudo errado como? Não, olha aqui, que eu for olhar, Rodrigo, eu te entregue para eles esses cargos salários em abril do ano passado, que eles implantaram, e de lá para cá eles nem pegaram no plano, só seguiram tabela salarial. Eles não atualizaram descrição, não atualizaram pesquisa, não atualizaram... E aí eles viram que já estava obsoleto, tem que fazer de novo. Tem que ter uma constância então, né, Eduardo? Cada 2 meses tem que estar revisando. Muito bom. Pessoal, eu falei aqui com o Eduardo Derrira. Eu quero que você se despeça aí dos nossos telespectadores, dos internautas, Eduardo. Antes de eu fazer sua apresentação final. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a amizade, o convite, Rodrigo. É sempre um prazer estar vindo falar com você em qualquer lugar, seja nas nossas lives, seja nos programas, seja ao vivo, quando a gente vai tomar aquele café para falar um pouco das nossas aflições, dos nossos problemas, para a gente compartilhar. É muito bom esse networking. Em sala de aula também, a gente ministrando aula.
Agradeço a todos vocês que estão participando. Se quiserem saber um pouco mais sobre o plano de cargos e salários, sobre o treinamento da parte de líderes, né, que é a época de se envolver a liderança nisso aí, dá para fazer o planejamento, mas se a gente não envolver com um projeto de capacitação de líderes, a gente não tem um trabalho bem feito e bem realizado. Então agradeço a todos, sigam a gente na rede social, @Instituto DHI, é o do DHI, e @Eduardo Derrira. Derrira é DEHIRA. DEHIRA no Instagram, na institutodhi.com.br também, no canal do YouTube Instituto DHI. Estamos aí a postos e quem quiser tirar dúvidas, procure a gente. Então, Eduardo, muito obrigado por você ter vindo e espera aí, não saia daí que a gente já está voltando com mais informações. Até daqui a pouco. Você está assistindo TV Metrópole. Debate, informação e interatividade. Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade. Você encontra aqui no Debatendo Direito. Toda quarta, às 22 horas na TV Metrópole. A Prefeitura faz e mostra. Em março deste ano, a Prefeitura de Trindade entregou importantes obras em diversas regiões da cidade. O Centro Municipal de Educação Infantil Cimei Cristiane Bueno, que fica no Jardim de Colores. O 16º Comando Regional de Polícia Militar, onde irá trazer mais segurança para o nosso município, e também 2 praças públicas no setor São Bernardo, garantindo mais esporte e lazer. Juntos estamos construindo uma Trindade cada vez melhor. Prefeitura de Trindade, administração 2017 a 2020. Estamos de volta com o programa Contabilidade e Empreendedorismo aqui na RMC News. Estou muito feliz porque eu convidei a Gabriela Soares para falar com a gente, dando continuidade no assunto do Eduardo, para falar conosco sobre gestão de pessoas, contratações, nesse momento tão importante em que as pessoas, muitos ficaram desempregados, mas o mercado está voltando a fazer contratações. No mês passado, o CAGED teve um índice altíssimo de novas contratações e para isso eu trouxe a Gabriela Soares, que ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, atualmente head de projetos na HR Business, que é uma startup que acredita que com a inovação, tecnologia e metodologia ágeis podem transformar a atuação do RH para que ele lidere uma revolução na cultura e prepare pessoas e empresas para negócios sustentáveis. O contato da Gabriela nas redes sociais é HR Business Oficial. É business em inglês, né? Business em inglês oficial. Gabriela, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. Como eu disse, estou muito feliz, né? Gabriela, sabe o que me chamou a atenção quando eu vi o seu currículo? É que vocês estão fazendo... vocês estão trabalhando com tecnologia para o RH. O que exatamente é isso? Como que a tecnologia chegou no RH? Que ferramentas que vocês estão utilizando? Fala pra gente esse momento, ainda mais nesse momento tão importante, o que significa isso para nós? Ah, legal. Então, Rodrigo, a gente trabalha basicamente com inovação mesmo para os departamentos de RH, né? Uhum. Então, uma dessas questões que é super inovadora e que vem profissionalizando cada vez mais o departamento de RH
são o uso de software mesmo, né, de gestão, desde, por exemplo, automatizar um processo de recrutamento e seleção, fazer uma avaliação de desempenho de um colaborador, por exemplo. Então, a gente faz a inserção do software dentro das empresas para que as empresas consigam mesmo profissionalizar cada vez mais o RH, fazer com que ele se torne cada vez mais assertivo, que ele tenha cada vez mais acesso a dados, números, né? Então, principalmente agora nesse momento de pandemia, quando a gente fala, por exemplo, de um processo de recrutamento e seleção, se eu tenho esse processo automatizado, eu ganho tempo, eu ganho qualidade no processo e, principalmente, a gente consegue preservar tanto o colaborador, né, o departamento e o candidato de um possível contato inicial ali. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, desde a divulgação da vaga até uma avaliação de perfil comportamental, tudo de forma automatizada. Então, eu não perco o time do processo, pelo contrário, eu ganho tempo quando esse processo está automatizado, né? Quando... Porque a pessoa não precisa de vir até você, né? Justamente. Você faz a entrevista com ela na casa dela, ela está mais à vontade. Justamente. E no seu ponto de vista, o mercado nos últimos dias, ele tem aquecido, você está entrevistando mais pessoas, e eu também queria saber como que as pessoas chega até você, chega até a sua empresa. Elas chegam por indicação, elas acessam o site e já se cadastram em algum ambiente? Tá. Olha só, a gente tem percebido aí, principalmente nesse último mês, que o mercado ele está realmente aquecendo novamente e a gente tem uma perspectiva muito boa para esse segundo semestre, que as vagas, elas realmente estão, a gente tem visto mais vagas, né? As empresas, elas estão voltando a contratar mais e, inclusive, tendo aumento de quadro em algumas empresas que a gente atende. Então, a gente percebe realmente que existe esse movimento. E aí, o que acontece é que, normalmente, o candidato, ele entra em contato com a gente, né? Até através mesmo das nossas redes sociais, ou através da divulgação que a gente faz, né? Então, a gente faz a divulgação da vaga, e aí o candidato, ele já entra disponibilizando o currículo dele através de uma plataforma, tudo automatizado, como eu disse, Fala tudo o nome online. da plataforma. Ah, sim. Vai que tem alguém que está ouvindo a gente, que está vendo a gente e está querendo arrumar um emprego novo, né? Qual o nome da plataforma? É que, na verdade, ele pode entrar através do nosso site. Qual que é o site? É o hrbusiness.com.br. Ah, muito bom. Tá? Ô, Gabriela, uma coisa que eu fico em dúvida, eu recebo muitos currículos lá no nosso escritório, mas no seu ponto de vista, o que desclassifica um candidato na hora de concorrer a uma vaga? A falta de preparo. A falta de preparo? Com certeza, essa é uma das questões assim, que a gente precisa ter bastante atenção. Por quê? Às vezes a pessoa ela vai até com receio para a entrevista, sabe? Ah, mas e aí, o que eu faço para me preparar então, né? Outra dúvida que normalmente as pessoas têm, sempre perguntam pra gente, é treino. Né? É você treinar mesmo, se for preciso, na frente do espelho. Às vezes a pessoa ela é mais retraída, mais tímida e tem um potencial gigante e não consegue expressar isso durante a entrevista, né? Justamente por ter essa outra característica. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então, às vezes a pessoa ela se perde até no próprio currículo, né? Então, ela... Na organização, né? O currículo ele deve ser ali, ó, muito sucinto e como se fosse uma entrevista mesmo, né? O nome da pessoa, os dados, as informações básicos que ela acha importante, né? Depois a informação da onde que ela estudou, os cursos que ela fez, né? Acho que isso é fundamental. Existe as uma últimas máxima... experiências, ou um ponto que é bem interessante também, que a gente sempre tenta dar aí de dica e deixa como dica para os candidatos, é que o currículo, é bom sempre ele ter um currículo oficial, vamos colocar assim, mas ele precisa ser adaptado à realidade da vaga. Porque a gente, normalmente os candidatos, eles têm aquela tendência em colocar 3, 4, 5 páginas no currículo com todas as experiências que ele já teve. Mas não faz sentido ter todas as experiências. Por exemplo, ele está concorrendo a uma vaga, por exemplo, de vendedor. E ele teve essa experiência em 2000, nos anos 2000. E agora as últimas foram vagas ali administrativas. E aí ele preenche todas as vagas, coloca todas as vagas que ele ocupou aí na trajetória profissional. Então, às vezes, não faz tanto sentido. Então, a gente vem moldando o currículo, adaptando ele a cada vaga que ele está
concorrendo no momento. Existe isso é existe uma máxima, Gabriela, que é as pessoas são admitidas pelas habilidades e demitidas pelo comportamento. Você acha que isso é uma realidade? Sim, é uma realidade. É uma realidade e a gente encontra bastante, inclusive. Né? Às vezes a pessoa é boa tecnicamente, mas não sabe se relacionar. Não sabe se relacionar em grupo, a gente sabe aí, principalmente agora, a gente tem visto muito essa questão, né, de trabalho em equipe, de empatia, nessa nova realidade. O que eu percebi também é que as pessoas estão sendo contratadas para uma atividade, porque a gente estava falando com o Eduardo, é justamente sobre cargos e salários. Então, às vezes ela é admitida para um cargo, um determinado cargo, mas ela absorve resquícios ou um pouquinho do cargo de outra pessoa que não está ali presente no momento, né? Sim. Isso acontece muito no momento, não é verdade? Sim, tem acontecido também devido a todas essas questões que estão acontecendo, né? Essa questão de pandemia, essa questão de a gente ter que se readaptar, né? Olha, Gabriela, eu sei que muitas pessoas perderam o emprego nesses últimos tempos, né? E tem pessoas que estão querendo voltar ao mercado de trabalho e tem pessoas que, graças a Deus, querem abrir uma empresa. Aquelas pessoas que querem abrir uma empresa, conversem comigo. Eu sou o Rodrigo, contador. E aquelas pessoas que querem voltar ao mercado de trabalho, você poderia dar algumas dicas para essas pessoas? Como elas devem se portar na entrevista? O que é fundamental para que elas sejam assertivas na entrevista e que elas conquistem aquela tão desejada vaga? Tá, vamos lá então. Algumas dicas básicas, assim, mas que são muito importantes. A primeira coisa é que se eu estivesse buscando uma oportunidade no momento, o que eu faria? Atualizaria o meu currículo. Isso é importantíssimo. É mais ou menos aquela história assim, estar no lugar certo, na hora certa. Se o seu currículo não está pronto e você tem a vaga nas mãos, você vai perder. Então, a primeira coisa, deixar o currículo atualizado. Outra coisa que é muito importante também, faça uma lista, nomeie todas as empresas que você gostaria de ter uma oportunidade, que você gostaria de atuar, vá até o site dessas empresas. Hoje, posso garantir que aí talvez 90% ou até mais estão realmente com os processos automatizados e você vai conseguir se candidatar através do site da empresa. Isso é importantíssimo. Outra coisa também peça e fala com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, de escola, da época de ensino médio. Mas olha, estou aqui, estou disponível no mercado de trabalho. Se você souber, se você vê ou se puder me indicar para uma vaga que tenha na sua empresa, lembre de mim. Isso é muito importante, essa questão de relacionamento também. Como eu disse também, muito importante treinar, estar atento ao que a empresa está buscando, né? O que a empresa está buscando? O descritivo da vaga, tem tudo lá. Então, faça o seu currículo baseado no descritivo, já que você acredita que você tem perfil para aquela vaga ou gostaria de atuar naquela área, naquela vaga. Treine bastante, sempre deixe o currículo atualizado e já voltando também em questões de tecnologia e relacionamento, tudo, uma coisa que a gente não pode esquecer é o próprio LinkedIn. Então, o LinkedIn hoje é uma rede de relacionamento maravilhosa, que tem muitas oportunidades e tem muita vaga disponível e vaga boa. Então, deixe o seu LinkedIn atualizado e alimente. Como eu vou alimentar meu LinkedIn, Gabriela? Como assim? O que é isso? Escreva, faça posts, compartilhe ideias, compartilhe inovação, tudo que esteja relacionado à sua área. Mas eu não tenho muita facilidade para escrever, né? Eu não vou escrever um artigo. Mas compartilhe algo que você considera que é bacana, Exato. Coloque uma frase legal, né? Então, assim, o LinkedIn, quando ele é alimentado, ele vem para o topo, né? Então, sempre que um recrutador ele vai fazer a busca, as pessoas que estão mais alimentando, que estão mais compartilhando mais coisas, elas estarão no topo e serão vistas primeiro. Isso então, é muito quem importante. Contribui, em geral, tem um retorno, né? Com quem certeza. Planta, colhe. Colhe muito. Exato. Olha, eu falei aqui com a Gabriela Soares, ela é psicóloga e ela é uma das responsáveis pela HR Business, que é uma empresa que trabalha com tecnologia e atua no ramo de recursos humanos. Gabriela, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. O seu contato você pode deixar para a gente? Claro, vocês vão nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, HR Business Oficial, e também pode entrar em contato por telefone, caso vocês tenham interesse, que
que é o 629-9633-3450. Então eu vou pedir para a produção deixar o telefone da Gabriela aqui embaixo. Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço. E eu te espero ver no próximo programa, viu, Gabriela? Por favor, estarei aqui. E para você que está nos assistindo, aguarde mais uns minutinhos que nós vamos para o terceiro bloco e já já a gente volta. Até já! Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Depré Bucar. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas aqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável. No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos a 7 chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor, para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958. Tradição e amor por Goiânia. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Muito bem-vindo ao terceiro e último bloco aqui do programa Contabilidade e Empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo Valadão, contador, sócio da Dinastia Contábil. Uma questão que muitos clientes me perguntam é sobre o registro de marcas e patentes. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a Cristina Brito. Ela é diretora da Village Marcas e Patentes. Ela é formada em administração de empresas, consultora especializada na área de propriedade intelectual e industrial. Cristina, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz com o convite. Fico feliz com todo mundo que vem aqui, sabe, Cristina? Porque é muito importante as pessoas fazerem network, não é verdade? Com certeza. E também conversar um pouquinho sobre o que elas sabem de fazer de melhor. E você, como uma referência aqui no estado de Goiás, eu te convidei para falar sobre um assunto que você gosta tanto e que nós lá da Dinastia Contábil também somos parceiros de vocês. A minha pergunta é a seguinte, Cristina, muita gente às vezes não começou um negócio e já fez o registro de marca, fez o registro da marca no CPF. Você acha que existe um momento certo de fazer o registro? Se é melhor fazer no CPF, se é melhor fazer no CNPJ? O que você me fala sobre isso? Rodrigo, obrigada pela oportunidade, tá? O que acontece? Muitas vezes a pessoa começa um negócio sem estar formalizado, né? Então, assim, ela não abriu a empresa ainda. Então, o que ela tem? Muitas vezes acontece com essas pessoas que começam em casa, fazendo bolo, doces. Então, ela tem uma marca, ela cria uma identidade visual e ela protege no CPF, tá? O CPF, você pode fazer o registro, desde que você tenha uma declaração que você comprova essa atividade, ou você pode fazer no MEI ou no CNPJ da empresa. Entendi. A marca, ela tem a validade de acordo com o CNPJ. Então, o CNPJ está ativo, a marca está ativa com a validade do CNPJ.
Se a marca está registrada no CPF, ela tem a validade vitalícia. Então, você vai renovar a cada 10 anos. Entendi. Então, se a pessoa fizer o registro da marca no CNPJ e encerrar a empresa, encerra também a autorização de uso da marca? Ela tem que fazer a transferência dessa marca... Antes de fazer o encerramento. Antes de fazer o encerramento. Olha que informação importante, né? Para um CNPJ novo, ativo, ou transferir para o próprio CPF dela. E no caso, ela fez o registro no CPF, né? Isso. Tanto faz, no CPF ou no CNPJ. Por que as pessoas devem de fazer o registro de marca, no seu ponto de vista? Olha, hoje, a gente começa pequeno e muitas vezes você fala assim, já registrou a sua marca? Não, ainda não. Ainda não cresci. Então, assim, a gente vê empresas grandes que começaram pequenas. Uhum. Hoje, com a internet, Instagram, então você coloca lá o nome de uma marca, aparece várias. É verdade. Tá? Então, quando você protege o seu nome, faz esse registro, você tem exclusividade daquele nome. Uhum. Então, outra pessoa não vai poder colocar a sua marca no Instagram. Uhum. Dinastia Contábil é só o Rodrigo. Não, inclusive esses dias aconteceu comigo, viu? Tava lá Dinastia Contábil e uma pessoa me mandou, Rodrigo, vocês estão trabalhando com certificado digital também? E eu vi lá Dinastia Certificado. Na hora, a gente já fez a consulta e conversamos com a pessoa, ela já excluiu o Instagram. E uma outra situação é que tinha outra Dinastia Contábil lá no Nordeste. Então, a gente entrou em contato com eles e eles também tiraram. É muito importante, de fato, né? Isso. Ter uma segurança jurídica, né, Cristina? Com certeza. Então, assim, eles tiraram por quê? Porque o Rodrigo, Dinastia Contábil, é registrada. Então, assim, hoje o INPI, ele tem classes. Então, pode ter dinastia contábil e pode ter uma dinastia para roupas. Roupas, né? Mas os Dinastia segmentos restaurante. são diferentes, exato. Então, a atividade, ela muda, né? Ela muda. Lá dentro do INPI são classificações de atividades. Classificações de atividades. Uma pergunta que talvez quem está nos assistindo, quem está nos vendo pela internet ou aqui pela RMC News, que ela pode estar perguntando fica caro esse processo, Cristina? O processo de registro de marca, ele fica caro? Ele é mais barato ou mais caro no CPF ou no CNPJ? Existe alguma diferença? Olha, o valor de um registro de marca, ele depende. Porque se você faz um serviço que você fabrica e comercializa, você vai entrar em mais categorias. Então, às vezes, a pessoa fala assim, meu processo ficou caro. Não é porque ele ficou caro, porque a gente está te protegendo em várias atividades. Entendi. Porque não vai poder alguém fabricar com a sua marca e nem comercializar com a sua marca. Tá? Então depende muito, cada caso é um caso. Então a gente analisa o cliente, o que realmente esse cliente faz para dar o preço para ele. A taxa do INPI, ela tem um valor para CPF, microempresa, um valor de meia taxa. Então, você paga 142 a taxa. Entendi. Tá? E para a limitada, que é uma empresa de grande porte, já é um valor de 355. Então, assim, hoje a gente faz esse trabalho, cobramos honorários, né? Porque a gente faz todo o acompanhamento de um processo. Você não trabalha numa associação sem fins lucrativos, você trabalha numa atividade empresarial, né? Com certeza. Cristina? Exatamente. Então, tem gente que tem uma marca, tem gente que tem empresas que têm mais de 100 marcas. Então, para essa empresa acompanhar todos esses processos, nós entramos para fazer esse tipo de serviço. Fazer todo esse acompanhamento, fazer assim... hoje, uma empresa abre em Goiânia, outra empresa abre no Rio de Janeiro, então nós fazemos todo esse departamento de colidência, para ver se tem alguém usando uma marca parecida com a do meu cliente. E uma coisa, o registro ele é nacional, internacional, a marca ela vale no Brasil e fora do Brasil, como que funciona isso? Né? Porque o mundo está globalizado, né? Exato. Às vezes você tem às vezes o nosso telespectador pode ter uma loja de bolos, ou uma loja de roupas, ou qualquer outro tipo de negócio. Quando se faz o registro da marca, ele é um registro global? Ele envolve o mundo inteiro ou ele é nacional? O registro de marca ele é nacional.
Então, você faz um registro, ele é nacional. Se você quer expandir para outros países, você tem que pedir em cada país. Em cada país você tem que ter uma liberação para fazer. País. Muito interessante. Hoje tem tratados que pode fazer uma marca em vários outros países que a gente pode usar uma marca só em vários países, mas aí a gente tem que pedir um registro diferente, tá? Isso aí é uma coisa assim mais complexa, depois a gente pode marcar Entendi. Mas assim, se a pessoa quiser uma marca aqui no Brasil e na Europa, por exemplo, tem como ela pedir aqui pelo Brasil, então? Tem. A sua empresa faz isso? Faz isso. Olha que bacana. Nós fazemos tanto o registro no Brasil como em qualquer outro país. Entendi. Tá? Eu estou aqui falando com a Cristina Brito, ela é diretora da Village Marcas e Patentes e eu fiquei muito feliz com a visita dela aqui no nosso programa. Você pode deixar o seu contato para os nossos telespectadores e para os nossos internautas, Cristina? Posso sim. Como que faz para entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo no telefone 62 9982 6331. Tá. E nas redes sociais, vocês estão no LinkedIn, no Instagram? Estamos, Village Marcas e Patentes. Village Marcas e Patentes. Bom, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu vou me despedir das pessoas que estavam aqui nos assistindo agora. Fiquei muito feliz com a sua presença aí de casa, da sua empresa também. E para você que está nos assistindo pela internet, siga aqui a Dinastia Contábil. E a gente está publicando vários vídeos e também o nosso programa semanalmente. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.